Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é a Thaís Recoelho, minha xará, que foi aprovado no 24º Exame de Ordem. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse, falando aí de onde você é, se você já concluiu a sua faculdade, se não se importar a sua idade. Meu nome é Thaís Recoelho, eu tenho 25 anos, eu sou de Porto Alegre, eu iniciei a minha graduação em 2011 pela uma bolsa, através do ProUni, e concluí em 2016. Eu quero agradecer desde já você ter topado vir aqui. A gente, enquanto está gravando, ela trouxe o filhinho dela. Qual que é a idade dele? 11 meses. De 11 meses, que está dormindo ali no sofá. A gente de olho aqui para enquanto a gente poder gravar a entrevista. Então, mais uma vez, obrigada por ter topado dar essa entrevista. E a gente já falando, né, do Heitor de 11 meses. Como que você fez para poder conciliar os estudos para o exame de ordem, né, junto com o filho? Se foi por um período junto com a faculdade, se você trabalha também, você precisou conciliar com mais projetos pessoais além do estudo? Não, na verdade foi assim. Assim que eu me formei, eu descobri que eu estava grávida. E aí eu fiquei tão eufórica com isso que eu deixei tudo de lado. Então naquele momento foi a fase que eu terminei o estágio e aí não estava trabalhando, então eu fiquei me dedicando só a isso. E aí, quando ele tinha 5 meses, uma tia minha me ligou e disse: olha, Thaís, eu acho que é o teu momento e eu vou pagar a prova para te fazer, porque eu acho que tu tem que melhorar de vida. E eu disse: não, então vamos. Foi um pouco complicado, porque é um bebê pequeno, então uma hora eu estava estudando, tinha que parar para dar mamar, para atender ele, cuidar de casa, do marido, mas deu tudo certo. Foi sua primeira tentativa? Foi a minha primeira tentativa. Então focou e foi com tudo para que fosse a primeira e a única, então. Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu que tinha dado certo, que você tinha sido aprovado? Quando eu vi a lista da segunda fase, que eu achei o meu nome, eu voltei, porque se eu vou olhar de novo, será que isso não é a lista dos reprovados? Foi uma emoção muito grande, eu chorei muito, eu não acreditei. Não que eu não acreditei, eu me dediquei muito para isso, mas a emoção foi muito grande, porque foi uma situação peculiar de estudo, né? Com um bebê, e foi difícil, mas deu tudo certo no final. E os seus amigos mais próximos, né, os que fizeram a faculdade com você, já haviam tentado, feito a prova, foram aprovados? O que você acredita que foi o seu diferencial que te levou até a aprovação? Eu até fiquei surpresa, porque quando descobri que estava grávida, parei, um pouco me afastei do direito. Quando eu fui fazer essa prova agora pela primeira vez, tinham colegas meus ainda fazendo. E aí, desses que eu sei que fizeram, agora foram aprovados. Eu acho que um diferencial, eu não tinha uma rotina certa para estudar, porque ter um bebê não tem como. Mas cada minuto que eu tinha para estudar, eu me dedicava muito. Foi foco mesmo. E você precisou abrir mão de vida social, né, de saídas aí, encontros com os familiares, para poder se dedicar aos estudos, acreditando que todo momento que você tinha era um momento de estudar, ou você é daqueles que acreditam, né, que é preciso sim ter alguns momentos de lazer, de encontrar com os amigos, com família, para ser uma válvula de escape e depois voltar com tudo na preparação? Um meio termo. Eu já, por ter ele muito pequeno, já as saídas com amigos eu já não fazia muito, mas um almoço em família, um jantar em família, eu conciliei. E Thaís, durante a sua preparação, que materiais você utilizou aí? Seja para a primeira fase, para a segunda, você aproveitou materiais da faculdade, estudou com livros, PDFs, videoaulas, fez algum cursinho presencial? Qual foi o método que você mais se adequou e que você acha que são as principais vantagens e desvantagens de cada um desses? Tá. Quando eu comecei a me preparar para a prova, eu no momento não tinha como fazer um curso, pagar um curso, então eu tinha que estudar por mim. E aí foi aí que eu conheci o Estratégia. Então, a maior parte da minha preparação foi por videoaulas, porque para mim era mais fácil. Eu consigo entender melhor o conteúdo assim e eu conseguia conciliar melhor com ele, porque lendo, se ele chorasse ou se eu precisasse dar mamar, eu não conseguia me concentrar tanto. Agora, assistindo a aula, eu fixava melhor o conteúdo. Então, para mim, funcionou melhor as videoaulas. E você tinha dificuldade em alguma matéria, assim como que você fez para superar? Desde a faculdade, tem 2 matérias que eu não sou boa, nunca gostei, não tive afinidade, que foi o direito tributário e o direito empresarial. Então, para essas matérias, eu deixei meio que para ver uma revisão mais perto da prova, mas uma revisão geral. Eu não me aprofundei muito nelas. E o seu estudo propriamente dito, como que era? Você comentou que estudava pelas videoaulas, né? Então, mais ou menos, quanto tempo você conseguia estudar por dia? Você acompanhava as videoaulas gratuitas aqui? Você tinha acesso a essas videoaulas? Como que era o seu estudo propriamente dito? Então, eu tentava acompanhar sempre as videoaulas gratuitas, né, online, e tinham algumas videoaulas antigas que ficavam ali, e daí eu também assistia por elas.
eu tentava estudar o máximo de tempo possível. Não tem como eu te dizer que eu estudava tantas horas, porque eu não conseguia manter uma rotina muito certa de estudo por causa do Heitor. Mas aí foi assim. Em algum momento você chegou a desacreditar, né? Pela essa sua rotina pesada, acreditar que não ia dar conta, de jogar tudo pro alto, achar que não era o momento, ou pelo contrário, né? O seu filho fez a você ter mais força de vontade, apesar das dificuldades, seguir em frente, acreditar que era o seu momento e que você ia se sair bem. Ele foi o maior incentivo que eu podia ter. Porque agora não é a questão de mudar de vida e de melhorar e de concluir essa etapa, não é só por mim, é por ele. Então foi um incentivo muito, muito grande. E na reta final, né? Você continuou aí no mesmo ritmo, assistindo às videoaulas, você se concentrou em fazer provas anteriores, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Como que foi a sua última semana de preparação e a véspera de prova, né? Foi um dia de você ficar tranquila, curtindo o filho, ou foi o dia de você se dedicar mais ainda aos estudos para estar com tudo fresquinho na cabeça? A última semana eu fiquei focando em fazer revisões. Eu fiz também algumas provas anteriores, né? Tanto na primeira fase, quanto porque para a segunda fase eu fiz o curso da estratégia. Aí a minha mãe me deu o curso, né? E na véspera foi loucura. Eu comecei a estudar às 8 da manhã e fui às 9 da noite. Porque eu não ia me sentir tranquila se eu parasse e descansasse nesse dia. Eu precisava desse último reforço. Em que área você escolheu aí para a segunda fase e o porquê dessa sua decisão? Você resolveu se desafiar, escolhendo a matéria que você tinha mais dificuldade, ou pelo contrário, você acha que seria mais tranquilo escolher aquela matéria que você tinha mais afinidade? Eu escolhi a matéria que eu tinha mais afinidade, mas eu tinha medo de escolher, porque era direito civil. E muitas pessoas falam, tem mais conteúdo, tem mais peças, é mais difícil, mas o que eu pensei, eu não ia conseguir, depois, para a segunda fase, estudar uma matéria que eu não gostasse. Então, eu precisava escolher algo que eu gostasse. E até uma coisa que me ajudou muito nisso foram as aulas do professor Paulo, porque eu tive um encanto com a aula dele, porque às vezes eu assistia 5 horas seguidas de aula dele e eu não me cansava. Eu adorava. E aí ele me ajudou muito, mesmo sem saber, para que eu fosse aprovada em Direito Civil. Ai, que bom ver isso. E a respeito dos seus erros e acertos, né? Olhando para a sua preparação, será que você acha que houve erros uma vez que você foi aprovado? O que você faria diferente? E o que você acha que foi o seu principal acerto que te levou não só à aprovação, né? Em um exame aí que muita gente é reprovado, mas ainda de primeira, como dizem. Eu acho que o acerto foi ter foco total. No tempo que eu tinha muito foco para isso. Mas eu acho que tiveram erros, sim. Porque tinham momentos, de repente, que eu tinha uma folguinha, digamos. Meu filho dormiu, eu tenho uma folguinha. E eu acabei, nesses momentos, estando cansada e eu não estudava. Então, não foi sempre. Mas o momento que eu parava para estudar, eu me dedicava 100%. Então, você acredita que... E seus acertos? Foi esse também? Foi foco. Dedicar, né? Foi foco. E a gente tá vendo aqui, gente, é até difícil concentrar. Tem um celular ligado, que eu liguei o meu, onde ele tá dormindo, ela ligou o dela. Eu tô de olho aqui porque é a coisa mais fofa, né? E eu vejo que realmente, eu que também sou mãe, eu vejo que muitos colocam a questão da maternidade como uma dificuldade. Realmente, né? A gente fica... a gente não tem hora para dormir, a gente não tem hora para acordar, a gente não tem hora para comer, a gente tem pouco tempo pra gente, e o tempo que a gente tem, às vezes a gente quer ligar a televisão e não fazer nada, né? A gente quer ter um momento à toa, aproveitar esses poucos momentos que a gente tem. Então, Thaís, é um grande prazer pelo fato de ser mãe também, né? De ver que você não desistiu dos seus sonhos, que pelo contrário, né? Eu acho que a maternidade tem que ser um motivo de incentivo, como você disse, para querer seguir em frente, para mudar de vida, acreditando, né, que mudar de vida é uma consequência para ele também, né? Com certeza. E o que você acha que foi mais difícil aí nessa sua caminhada, apesar de eu imaginar, né, que é a questão do filho seja difícil? Foi. É a melhor coisa do mundo, mas também foi o que dificultou um pouco. Porque era aquela coisa, tinha vezes que eram 3 horas da manhã, eu tava fazendo uma videoaula. Eu tava fazendo alguma coisa, eu não tinha uma rotina muito certa. E essa parte eu acho que foi a parte mais difícil, mas no final foi recompensadora. Sem dúvida nenhuma mais difícil, mas é que deve ter mais te motivado também. Né? E pra gente finalizar, Thaís, o que você aconselha para quem está entrando agora, né, nesse mundo, começando a se preparar por exame de ordem, e também para aquelas pessoas que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação como você conquistou a sua? Eu aconselharia ter muito foco e determinação. E eu também daria um conselho de não ir para a prova com medo, porque tem gente que vai para a prova já achando que é um bicho de 7 cabeças. Realmente é uma prova difícil, mas o mais difícil a gente já passou, que foram 5 anos ou mais de faculdade. E então é só mais uma prova. Tem que se dedicar, tem que estudar muito, ter foco, mas não ir com medo dela.
Thaís, eu agradeço mais uma vez por ter topado despencar aqui em Brasília com um filho pequeno, mas eu acho que é importante, né, a gente poder mostrar esses diferentes lados, né, de quem se prepara para o exame de ordem, né, de pessoas que pôde se dedicar integralmente, mas outras que tiveram que conciliar com estágio, com trabalho, com faculdade, com filho. Então, acho que todos têm as suas dificuldades, mas o mais importante é ter um sonho, correr atrás dele, que vai dar tudo certo, né? Isso aí. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns. Lembrando que a Thaís participou de uma mesa redonda junto com mais 6 outros aprovados nesse exame de ordem, no 24º exame de ordem, que elas falaram mais um pouquinho, né, sobre a sua preparação, dando dicas de estudo e de motivação para você que está se preparando para os próximos exames da OAB. Então, se você conferiu ao vivo, você pode mandar sua pergunta. Se você não conferiu, não tem problema, que o vídeo continua disponível aqui no nosso canal do YouTube. E lembrando também que se você quiser ficar por dentro aí de todas as fases dos exames, sobre os próximos exames da OAB, é só acessar o nosso site, estrategiaoab.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau. Tchau.